isso fique queimando dioturnamente na sua vida. Estão comigo? Eu conheci pessoalmente, né, o pastor Bud e Jen. Nós fomos realmente discipulados por ele, fomos ganhos para Jesus também, porque no dia que ele estava ministrando, Vera me chamou para ir para a igreja, minha irmã que está aqui. Eu fui para a igreja, e naquele dia o pastor Bud estava pregando, ela foi usada por Deus para me convidar, e ele estava lá ministrando a palavra, e daqui a pouco, quando eu vi, eu estava já lá na frente, ela até me encorajou naquela hora de ir na frente, e recebi Jesus no mesmo dia, era uma terça-feira, 15 de novembro de 1992, eu não vou esquecer isso, mais ou menos às 9 horas de dezembro, desculpa, 15 de dezembro, 8h30 para 9 horas, ele tinha acabado de dar uma palavra rápida sobre oração, e a gente ia começar a orar. Na verdade tinha orado, eram 9 horas mais ou menos, tinha acabado a oração, e ele fez um apelo para a salvação, e eu recebi Jesus naquele dia, e eu voltei, e ele fez outro apelo, que era para o batismo do Espírito Santo. Eu perguntei a ela, isso também é para mim? Ela disse, então eu vou lá. Aí eu voltei e recebi Jesus, e aquilo foi transformador na minha vida. Ela estava comigo naquele dia, uma semana depois ela tomou a mesma decisão, recebeu Jesus, e esse casal nos honrou, nos trouxe para cá, para Recife, uma casa missionária que existia em Paulista, e lá tinha pastor Bud, Jen, Alexandra, Sâmia, moravam naquela casa, e nós também viemos lá morar naquela casa que era chamada Casa Missionária, que foi onde tudo começou com relação ao Ministério Verbo da Vida aqui em Recife, e graças a Deus que estamos aqui até hoje. Isso já faz um bom tempo, foi em 95 essas coisas começaram. Em 96 nós fomos ordenados, somos um missionário que viemos de Campina Grande. Eu vim de Campina Grande, se ela está aqui, eu sou missionário, eu vim de Campina Grande para cá. Estou aqui com vocês, porque missões, Jesus disse que começa em Jerusalém, na sua cidade, Samaria, e vai até os confins da terra. Normalmente a gente entende mais sobre o missionário quando ele sai do país, mas você pode fazer missões aonde você estiver. Vocês estão comigo? Então eu vim em missão para cá, e eu vou falar para vocês o que significa a ideia de missões. Essa é a ideia desse culto, para despertar o teu coração, porque Deus tem um plano na tua vida, tem um propósito para você. Você não, como o nosso pastor Bud sempre dizia, irmãos, nós não estamos aqui só para encher o banco da igreja, estamos aqui para aprender e fazer alguma coisa. Não existe ministério de banco. Eu ouvi isso centenas de vezes. Não existe ministério de banco. O que é o ministério de banco? Aquela pessoa que vem, senta, ouve a palavra, vai para casa, não faz nada. Esse ministério não tem na Bíblia, na nossa Bíblia não tem. Também, mas existe o ministério do ID. Esse existe. Ide e fazei discípulos em todas as nações. Esse existe. Existe o ministério de reconciliação. Vamos falar um pouco sobre isso. Então Deus nos deu a visão de evangelizar o mundo. E missões, essa palavra missão, a gente vai ver ela mais definida no grego. Ela traz a ideia de diaconia, é a mesma ideia de um diácono que está servindo. Então ela é serviço, né? É um ministério, especialmente daqueles que executam o pedido de outros, daqueles que pelo pedido de Deus proclamam e promovem o ministério, o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Então isso traz a ideia de missões. É alguém que vem promover o reino de Deus aqui nessa terra. Aí vem a palavra missionário, que quer dizer pessoa encarregada de realizar uma determinada tarefa, aquele que propaga uma ideia, um princípio, no nosso caso divino, de ir pregar o evangelho a toda criatura. Então o missionário é alguém que é chamado para ir para algum lugar, pregar o evangelho para toda criatura, independente de quem seja. Vocês estão comigo? Então a gente vai ver aqui em primeiro lugar o ministério de Jesus, a missão de Jesus. Ela é bem determinada, bem estabelecida, e ele deixou claro a sua missão. Normalmente quando a gente sai em missão é importante você ter uma coisa muito clara no seu coração do que Deus falou. Você não pode apenas sair sem saber o que você vai fazer. É importante ter algo claro, específico,
do que você vai fazer, quando você vai fazer e como você vai fazer. Estão comigo? Então Jesus, aqui a Bíblia relata ele dizendo um dos propósitos, depois ele vai explicar essa missão, mas em João 3,16 é um dos versículos mais conhecidos pela igreja. Eu quero falar com vocês, nós vamos ter uma boa leitura bíblica hoje à noite para expressar essas coisas. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou, que isso é a ideia do missionário. Essa palavra também traz a ideia do apóstolo, ou alguém que é enviado. Elas são palavras bem parecidas, porque o apóstolo também é tipo um enviado, alguém que vai com a missão. Então Jesus é esse missionário que veio do lugar mais distante. Certa feita, alguém chegou para o pastor Bud e começou a falar com ele: mas pastor, você veio de tão longe, lá do interior dos Estados Unidos, aqui para o Brasil, para fazer missões. E ele disse assim: rapaz, Jesus veio de um lugar mais longe do que eu. Então ele é o maior de todos os missionários. Estão comigo? E veio mesmo, bem mais longe, amém? Então Jesus, ele é o maior de todos os missionários, que ele veio lá do céu dos céus até aqui na terra para nos resgatar. Vocês estão entendendo isso? Ele diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Então ele está explicando aqui exatamente a sua missão, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus estava com algo definido no seu coração: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então o fato de alguém não crer em Jesus está rasgando, Lima, está muito ruim, viu? O fato de não crer no nome do Filho de Deus, em Jesus, já traz a ideia de você já estar condenado, não precisa fazer nada. Às vezes a gente fala com algumas pessoas, alguém chega assim e diz assim: mas essa pessoa é tão boa, ela faz caridade, ela é uma pessoa tão boa, nem fala alto, ela fala assim. Mas se não receber Jesus, mesmo falando assim baixinho, ele diz: não pode nem ver o reino dos céus, se não nascer de novo. Se não pode ver, como é que vai entrar? Não é por obras que você recebe a salvação. Você recebe a salvação pela fé. A obra já foi feita, Jesus já fez. Ele já fez isso há 2000 anos atrás. Quando você recebe o que Jesus fez, aí você recebe também a salvação e a comissão de começar a fazer alguma coisa. Amém? Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, versículo 20, e não se chega à luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Então está falando de uma coisa que está acontecendo no mundo hoje, no mundo que ele estava vivendo no tempo de Jesus. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então esse versículo inicial diz: porque Deus amou o mundo em tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O missionário, em primeiro lugar, é uma pessoa que ama. Ninguém é um missionário sem primeiro arder no coração a fome e a sede por vidas, por alma. Tem que amar. E esse amor, ele não é um amor normal, ele é anormal. É um amor doador. E você vai conseguir isso quando você está em comunhão, em oração a Deus, em comunhão com Deus. Ele vai começar a falar dentro de você. Quanto mais você tem comunhão com Deus, isso vai ficar mais claro no seu espírito. Eu, por exemplo, quando eu comecei a minha vida no ministério, eu não esperei um convite do pastor para vir ministrar no púlpito. Eu comecei a fazer o que estava ao alcance das minhas mãos. Logo quando eu comecei a fazer isso, apareceu uma oportunidade, eu não perdi, de ir para uma escola, uma escolinha de bairro, ministrar para um grupo de 5 pessoas, uma vez por semana. Eu disse: eu vou. Eu não tinha nem um ano de convertido direito.
e comecei a ir naquele lugar. O que é que eu fiz? Eu aprendia no rema e soltava lá, aprendia no rema e falava lá. E sabe, aquelas pessoas foram sendo edificadas, as coisas começaram a acontecer, curas começaram a acontecer, milagres começaram a acontecer. Teve uma mulher que eu sempre conto isso, que foi nesse trabalho, além de muita gente ser curada lá e edificada e salva, porque o grupo começou a crescer. Eu creio que chegou a ter a salinha quase cheia, devia ter umas 50 cadeiras naquela sala, e estava a salinha quase cheia de gente, toda, acho que era quarta-feira, se eu não me engano, era quinta, eu não lembro qual era o dia que eu ia, era terça, acho que era terça-feira, a gente ia para esse trabalho, ministrar para esse pessoal, e foi um tempo tão maravilhoso para a minha vida, de estar lá, a Cinélia também, e algumas pessoas que a gente tinha comunhão lá, tinha uma bandinha que ia com a gente para fazer o trabalho lá, aí os casais faziam um louvor, depois a gente ministrava a palavra, e foi um tempo tremendo. E uma determinada senhora que não estava naquele grupo, mas alguém que foi curado ali, disse: pastor não, falou comigo, eu não tinha ainda despertado nenhum chamado, eu era apenas alguém que estava fazendo o que deveria ser feito. Ela disse: você pode ir na casa de uma pessoa que está muito doente, e ela foi desenganada pelos médicos, ela não tem mais jeito, esse é o padre, o senhor pode ir lá? Eu disse: eu vou. Isso era 11 horas mais ou menos, naquele dia muita gente tinha vindo para receber cura, e o culto se estendeu. Aí eu peguei na porta do carro, e Deus disse para mim: vá agora. Eu olhei para a irmã, Deus está dizendo para ir agora na casa dela. Ela disse: agora, pastor, é muito tarde para a gente ir. Eu disse: bem, Deus está mandando a gente ir. Eu realmente não quero, eu quero ir para casa, que é mais confortável, mas Ele está mandando, eu vou obedecer. Se a senhora não quiser ir, não tem mais sangue inocente nas minhas mãos, fica à vontade. Ela disse: não, pastor, vamos agora. Aí nós fomos. E quando eu cheguei, quem conhece Campina Grande deve conhecer o bairro de Bodocongó, um tempo atrás. Tem umas palafitas lá, eram umas casas que era bem na beira do rio, e a casa dessa irmã era uma dessas. E eu lembro que quando eu cheguei na casa, era aquelas casas que é feito com aquelas madeirinhas trançadas com barro. Sabe como é? Taipa. E a casa dela, particularmente, eu notei que ela estava pensa por um lado assim. Aí ela bateu na porta, chamou a moça, a senhora lá, ela com dificuldade abriu a porta. E quando eu olhei para aquela mulher, ela só fazia uma coisa, ela só arquejava, assim, ó. Só fazia isso, sozinha, dentro de casa, uma pilha de menino do outro lado, mãe solteira e morrendo. Ninguém por aquela mulher. Pense aí, irmãos. Se eu tivesse desobedecido o Senhor naquele dia, aquela mulher tinha morrido, sabia? Se eu não tivesse ido lá. Eu vou contar o que aconteceu. Eu sentei, eu entrei na casa, né, comecei a ensinar para ela o que a Bíblia fala sobre cura, para que a fé chegasse no seu coração. Ensinei alguns fatos da palavra de Deus e percebi que ela tinha fé para ser curada. Acabei de falar aquilo e coloquei as mãos, minha mão na cabeça dela. Quando eu coloquei a mão na cabeça dela, a cozinha lá, as panelas dela da cozinha começaram a bater uma na outra. Blá, 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 blá. Eita, é uma coisa ruim aqui, é pesado esse negócio. Eu estou acertando o alvo. Se fosse outro, eu tinha corrido, viu? Eu expulsei aquele demônio de morte que estava lá no corpo daquela irmã. Ela me contou. Porque isso pode acontecer, e eu não censuro, eu vou falar isso para você, que você já pode ter se deparado com uma situação como essa, até mesmo para que você não se conforme com isso. Alguns irmãos já tinham passado naquela casa, e por eles não ter a revelação sobre cura, porque isso pode acontecer, eles não fizeram nada, eles simplesmente começaram a ungir a casa, botaram o óleo na casa todinha, e encomendaram a alma daquela irmã para ir embora, mas esqueceram que ela tem um monte de filho. E quem ia ficar? Aqueles meninos, novinho,
acho que o mais velho devia ter talvez 12 anos, sei lá. Até hoje, você pergunta, quantos meninos tinha ali, eu não sei. Eu sei que um lado era menino e outro lado era a cama da mulher. Que a casa só tinha um corredor assim. E lá mais embaixo era a cozinha. Orei por aquela mulher, ela deu uma leve melhora. Depois eu disse para ela: você vai fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa simbólica aqui. Vamos ordenar que todo tipo de demônio que está dentro da sua casa saia agora. E a gente fez uma coisa simbólica, começamos a ordenar. Mas eu percebi depois que realmente estava saindo coisas por ali. Eles saíam abaixados, debaixo da minha mão. Era falando e os bichos saindo pela porta. E veio lá do lado da cozinha mesmo. Um por um. Não ficou nenhum lá. É tanto que 15 dias depois, mais ou menos, eu faço o cálculo, isso pode ser mais ou menos. Eu estava lá na igreja em Campina Grande. E uma pessoa chegou e bateu aqui nas minhas costas. Eu olhei. Ela disse: lembra de mim? Eu disse: não. Ela disse: eu sou aquela pessoa que você orou, que foi na casa para orar, estava com pneumonia aguda, 30 quilos ela estava. Imagina um adulto com 30 quilos. É o peso de uma criança, né? Quem aqui tem 30 quilos, adulto? Levante a mão, por favor. 30? Ninguém, porque isso, ela estava só o couro e o osso, literalmente. E eu estou curado. Você pode dar o testemunho? Eu disse: não, eu não era assim, só tinha uma amizade com o pessoal. Eu disse: eu vou nada, você vai. Aí eu falei com o pastor Bud, disse: pastor, tem uma pessoa aí que eu orei por ela, ela foi curada, ela queria dar o testemunho. O senhor permite? Ele permitiu. Ela foi, deu o testemunho. E foi a primeira pessoa que disse: aquele pastor foi ali e orou por mim. Aí naquele dia você sabe o que aconteceu, né? Os irmãos caíram em cima mesmo com esse negócio de pastor comigo. E tem inclusive o pastor Bando: ei pastor, vem cá. Foi engraçado. Mas aquela irmã saiu de 30 quilos com um tempo para 60 quilos. Eu testemunhei isso. E a igreja, com a assistência social que tinha, ajudou ela, construiu uma casa para ela, de alvenaria, deu toda a assistência de alimentação, presente para os meninos, roupa, tudo que ela precisava naquele momento ela recebeu. Por isso que eu digo que os demônios saíram da casa daquela mulher, amém? Porque a prosperidade entrou também, amém? Então, se eu não tivesse ido, se eu não tivesse aceitado aquele convite, quantas pessoas não estão hoje no Ministério Verbo da Vida, que saiu daquele trabalho que começou em 92? Estão comigo? Então eu louvo a Deus, né, por obedecer ao Espírito Santo, por estar sensível ao Espírito Santo, por fazer aquilo que Ele tem nos mandado fazer. Eu quero te encorajar para fazer a mesma coisa, amém? Então Jesus, ele deixa definido aqui o seu ministério. E um pouco mais na frente, Jesus, ele defende a sua missão. Em João capítulo 8, no versículo 21 em diante, ele diz assim: outra feita, lhes falou Jesus dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Falando com os judeus. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou nós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não creres que eu sou, e nessa hora ele está falando a mesma coisa que Deus disse para Moisés. Quando Moisés perguntou: quem é que eu vou dizer que me enviou lá? Quando o faraó perguntar, fala que eu sou te enviou. Então esse eu sou traz a ideia: eu sou tudo o que existe, tudo o que foi criado partiu de mim. Então cada coisa, inclusive faraó, só existe porque eu sou. Estão comigo? Então Jesus disse: eu sou. Naquela hora ele estava dizendo: eu sou Deus aqui na terra. Estão comigo? Se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados.
Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu ele, Jesus. Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para vos dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que ele falava do Pai. Disse-lhe Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis, aí ele disse de novo, que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então aqui nós podemos ver que o missionário, ele é enviado por alguém, ele não se auto-envia. Sempre o missionário, ele vai ser enviado por alguém ou por uma instituição. Alguém vai estar enviando, ou alguma instituição vai estar enviando, e ele vai estar lá prestando de uma certa forma contas para aquela instituição ou para aquele lugar onde ele foi enviado, porque todas as pessoas que se prezam têm um pastor que possa lhe abençoar, lhe corrigir ou lhe orientar. Eu não posso ter um ministério sozinho. Não existe um ministério sozinho. Estão comigo? A não ser que Deus te dê uma visão para você iniciar um ministério, e mesmo assim você vai ter que se afiliar a alguém que possa te corrigir, porque é importante que nós recebamos correção. Se você não tem alguém que te corrija, certamente você vai errar ou está errando, porque você vai começar a fazer de uma forma espontânea o que você acha que é certo, e provavelmente o que você acha que é certo não é. O próprio Paulo, depois que ele começou o ministério, ele voltou para Jerusalém 14 anos depois, para perguntar aos discípulos que eram mais antigos do que ele, se o que ele estava fazendo era exatamente a coisa certa, e eles aprovaram o que Paulo estava fazendo. Estão comigo? Então Paulo, ele saiu e foi enviado pelo Espírito. Veja só, a Bíblia diz em Atos, no capítulo 13, abre por favor lá, no versículo 12, Paulo vem de uma missão em algumas cidades junto com Barnabé. No versículo 25, que diz que no versículo 24 diz que a palavra crescia e se multiplicava. Fala comigo: a palavra crescia e se multiplicava. Diga isso de novo. Outra vez. Quem é que estava crescendo e se multiplicando aqui? A palavra. Sabe que a palavra não cresce e se multiplica sozinha? Tem que haver uma boca falando, tem que haver alguém falando a palavra. Então existiam pessoas que estavam falando, e dentre esses estavam dois homens, Barnabé e Saulo, que era o próprio Paulo, né? Que ele era conhecido em uma região por Saulo, e em outra região, quando traduzia o nome Saulo, era Paulo. Então, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Versículo 13, capítulo 13 diz: havia na igreja de Antioquia profetas. Então já o ministério profético já tinha levantado aqui. Também o ministério de mestres já estava reconhecido na igreja. Não estava ainda reconhecido pastores ou apóstolos. Na verdade, os apóstolos já estavam reconhecidos, não estava ainda, só faltava o pastor, porque o pastor foi o último, porque como as pessoas eram muito novas, aí eles colocavam anciãos para tomar conta da igreja, que era a pessoa mais velha, uma pessoa mais responsável. Aí onde se dá aquela ideia de o pastor ser uma pessoa muito velha. Em algumas denominações tem que ser uma pessoa extremamente velha e experiente, porque ainda eles têm o pensamento dos anciões daquela época. Só que Paulo muda isso em Efésios, no capítulo 4, quando ele começa a falar sobre os 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que não é alguém que aprendeu em escola ou foi formado em uma faculdade, mas é alguém que foi chamado no ventre, alguém que nasceu com o chamado. Você não escolhe o chamado nos 5 dons ministeriais, você descobre o chamado. Você descobre quando você está no campo fazendo alguma coisa. Sabe que tem milhares de pessoas que já estão debaixo da terra e nunca souberam nem sequer qual é o seu chamado. Nem sequer eles souberam, morreram e não souberam.
Mas você está aqui hoje, e eu creio que Deus quer despertar isso no seu coração, porque eu me lembro que eu estava sentado aí, e ardia no meu coração, eu olhava para o púlpito, eu ficava me vendo aqui, eu dizia, que coisa estranha, eu ficava me vendo o tempo todo pregando aqui, e eu olhava para aquilo, rapaz, isso é uma coisa, não é normal, porque não saía da minha mente aquilo. Vocês estão comigo? Já tem outras pessoas que não foram chamadas nos 5 dons ministeriais, foram chamados no Ministério de Socorros. O Ministério de Socorros, para você ter uma ideia, tudo que está em torno dos 5 dons ministeriais, para apoiar e fazer com que ele cumpra a sua missão, que é louvor, departamento infantil, diaconato, sonoplastia, trânsito, todos os departamentos que estão em torno do ministério, é o Ministério de Socorros. Alguma pessoa disse uma vez, com muita sabedoria, que os 5 dons ministeriais está relacionado aos 5 dedos das mãos. Apóstolo, porque pode tocar em todas as unções. O apóstolo pode começar ensinando, depois ele vai tocando, e sempre você vai ver que tem algo mais acontecendo, daqui a pouco você entra na primeira fase do seu ministério, quando você reconhece que você realmente é um apóstolo. Estão comigo? Pastor, aliás, apóstolo, profeta. O profeta é aquele que está apontando sempre alguma coisa que está acontecendo na vida de alguém, que ele não só faz isso, o profeta ensina a palavra. O profeta, ele também tem que ser um mestre da palavra, porque se ele não ensinar, ele vai direcionar as pessoas para o lugar errado. Ele precisa ser um profundo conhecedor da palavra e ter também uma experiência profunda com Deus. As duas coisas andam lado a lado. Estão comigo? E depois vem um evangelista, que é esse dedo maior, que está acima de todo mundo, que é aquele que está olhando sempre lá para fora, sempre motivando a igreja, que é como hoje está acontecendo. A gente está aqui fazendo, debaixo da unção do evangelista, né, mostrando, ei, tem um perdido lá fora, vocês estão esquecendo que tem um perdido lá fora, tem alguém que precisa de você. Depois vem o pastor, né, que é esse dedo aqui da aliança, que é o casado com a igreja. Ele está lá o tempo todo, ele vive no meio do povo. E se não for chamado, uma pessoa que não tem o chamado de pastor, ele abandona nos primeiros 2 anos de ministério. Normalmente ele abandona, que ele não aguenta, porque você vai estar trabalhando com várias famílias, e é problema para tudo quanto é lado, e você está lá para resolver alguns. E é claro, se você ensinar bem, diminui o gabinete. Se não ensinar bem, não diminui o gabinete não. Se for só aquele negócio, um louvor, um testemunho, não sei o que, o gabinete na segunda-feira está lotado de gente, porque o povo não viu a palavra. Por isso que é necessário ensinar a palavra. Pastor Band, no dia que ele falou comigo sobre começar a pastorear, eu fiquei com ele num quarto sozinho. Ele disse, olha, eu vou te dizer o que é uma igreja. Uma igreja é como um hospital. Aquilo foi muito bom para mim, porque eu ficava pensando, porque tanta gente fala do povo nas igrejas, dentro da igreja, tanta fofoca acontecendo, um ali, outro ali, e tanta gente ficando com raiva com tão pouca coisa, e eu sem saber o que era. Aí quando ele disse, a igreja é um hospital, aí quer dizer que ali tem muita gente doente ainda. Estão comigo? Quando a pessoa está doente, ele ainda vai estar dando trabalho, vai estar fazendo um monte de coisa errada, e está lá, mas a igreja é um hospital. E tem alguns pacientes que estão na UTI, né? Está incubado, não é assim? E tem outros que já saíram, e tem outros que se tornam enfermeiro, depois doutor, aí ele já começa a tratar aquelas pessoas que começou com ele. Estão comigo? Então, a melhor explicação que ele deu para mim foi falando que a igreja é um hospital, porque tirou da minha mente qualquer tipo de coisa que eu pensava, porque eu imaginei quando entrei na igreja, Jesus, vou entrar num lugar só tem eu imaginei uma coisa assim tão santa, meu Deus, me perdoe, irmão. Mas não é assim. Então, se você já se encontrou com alguém que lhe decepcionou na igreja, fique tranquilo, você está na igreja.
E se você não quer encontrar ninguém com defeito, não olhe mais para o espelho. Então você vai ter problemas. Estão aqui? Mas é claro que tem alguns que já estão mais adiantados, se recuperaram e estão agora pegando na mão dos outros para levantar. Estão comigo? Então a primeira coisa é, ele disse, entenda que a igreja é um hospital e você está lá para tratar com eles. Segunda coisa, ensine a melhor palavra, porque senão eles vão para outro pasto. As ovelhas gostam de comer a palavra, pastos verdejantes, foi o que Jesus disse, ele nos dá um pasto verdejante. E sabe o que significa isso? É você ter tanta provisão que você pode se deitar lá e a provisão está lá do outro lado. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Por isso a necessidade de ensino e ensino. Essas duas coisas, pelo menos, ele deixou como base, e outras coisas mais que não vou falar aqui, não tem necessidade, para poder você entender como está no ministério dentro de uma igreja. Estão aqui? Bem, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, como eu falei para vocês, Barnabé, Simeão, o sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, inclusive é um nome bonito para botar no filho que pode nascer aí, Manaém, ó, Júlio, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Escuta, e servindo eles ao Senhor, ainda deu, e jejuando, disse o Espírito Santo. Então quem foi que disse? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo, eles estavam fazendo o que, gente? Orando e jejuando. O Espírito Santo disse, separai-me. Olha, tinha muita gente, mas você observa no anterior, que existia gente que Barnabé e Saulo já estavam na missão. Eu vou ler de novo o versículo anterior, versículo 25 do capítulo 12. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram a Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Então eles já estavam fazendo uma coisa, mas eu nunca vi rasgar tanto como está rasgando esse. Então a Bíblia diz que, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, quando eles estavam lá orando, o Espírito Santo separou os dois para ir para uma missão. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Normalmente, quando a gente vai separar alguém para o Ministério Verbo da Vida não separa os 5 dons ministeriais. Por quê? Simples. Porque quem decide, na verdade, quem sabe, quem decide é Deus, e quem vai saber qual é o seu chamado é você. Certa feita chegou alguns para o pastor Bando, mas dizendo assim, pastor, eu sou pastor. Ele disse, você é pastor? Sou. Cadê o seu rebanho? Tem. Pastor tem rebanho, não tem? Como é que a pessoa tem o chamado de pastor e não tem ninguém? Estão aqui? Então, o chamado, eu estou dizendo isso para você entender, o chamado é justificado exatamente por aquilo que acontece com o que você está fazendo. Estão comigo? Eu não vou falar sobre os 5 dons ministeriais hoje, amém? Mas é só para você entender isso. Cada dom ministerial tem algo específico que ele faz e que ele proclama com resultados visíveis. Não é apenas um dito, é um resultado visível. Não é uma coisa que apenas faz. Eu lembro que lá em Campina Grande a gente orava, porque existiam muitas coisas na época, né? De pessoas que se diziam, um dizia isso, ou dizia que era aquilo, ou dizia que era aquilo outro. O pastor Bundes, nas orações que a gente fazia, ele dizia assim, vamos orar para Deus levantar
verdadeiros pastores, verdadeiros apóstolos, verdadeiros profetas, verdadeiros evangelistas, verdadeiros mestres, que não seja uma pessoa que se auto-intitulou, mas que Deus levantou aquela pessoa. E a gente ora desde aquela época para essas pessoas levantarem. Eu orei tanto que chegou um dia que eu disse: meu Deus, só tem esse povo perto de mim, misericórdia, traz um membro aí, Jesus, porque só tem chamado perto de mim. Estão comigo? Bem, a Bíblia fala que eles estavam servindo ao Senhor e jejuando, e o Espírito Santo separou os dois para uma missão. A Bíblia diz no versículo 4 que, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Também tinha João como auxiliar. E aí você vai ver eles numa jornada. Ou seja, na hora que Deus deu a missão, eles partiram, foram-se embora. Estão comigo? Quando o pastor Bando veio aqui para o Brasil, Deus falou com ele, para ele vender tudo que ele tinha. Ele vendeu algumas coisas e deu outras. Algumas pessoas prometeram para ele, ele visitou algumas igrejas, de investir na vida dele como missionário. Eu lembro de um dia que ele falou que estava em São Paulo, e começou a passar necessidade, porque as pessoas não estavam investindo na vida dele. E ele disse: Senhor, o Senhor me mandou aqui para o Brasil, não foi um homem, foi o Senhor que me mandou. Se não chegar a provisão, eu vou voltar para os Estados Unidos. E ele foi dormir. Ele disse: quando olhou o banco, no outro dia a provisão estava lá. Vocês estão comigo? Então, o missionário, quando você tem realmente um relacionamento com Deus, é uma coisa bem diferente, irmãos. Ele dizia assim: como os missionários de hoje, irmãos, não entendem, eles querem ir com a garantia de um seguro. Tem que ter um seguro. Tem que ter muita gente investindo na vida deles. Se brincar, eles querem que existe uma casa paga lá onde ele vai, né, um carro, alguma coisa assim. Eles: como é que você vai para missões desse jeito? Veja esses homens. O Espírito Santo diz: vai, e eles só... Estão comigo? É claro, irmãos, que hoje existe uma forma melhor de lançar os missionários. Hoje nós temos uma escola de missões lá em Campina Grande, que a pessoa pode ir aprender. Tem núcleos de missões que podem ser levantados dentro da igreja local, com apoio da escola de missões nas igrejas, para que a pessoa seja preparada para ser lançado. Estão comigo? Porque você vai com mais bagagem, vai ter mais algumas instruções importantes para que você não sofra muito lá no ministério. Nesse tempo aqui não existia isso. A igreja estava começando, mas eram homens destemidos, movidos pela eternidade, movidos pelo coração, movidos pelo amor e, acima de tudo, movidos pelo Espírito. Você não tem ideia de quantos missionários já voltaram do campo, porque as pessoas prometeram investir na vida deles e simplesmente não fizeram nada. Também tem isso. Porque eu não tenho um chamado, por exemplo, para ir para o Japão, mas Jussier está lá. Ele tem um chamado. Eu já fui lá. Estou dizendo Jussier porque eu já fui lá. E no dia que eu fui lá, ele sentou e disse: rapaz, eu quero que você me pastoreie esse tempo que você está aqui. Eu quero conversar tudo. E eu tive vários momentos com Jussier e Joanice lá no Japão, eles conversando comigo as dificuldades, se abrindo e falando coisas, a gente conversando, orando junto. Tinha dia que a gente passava o dia orando lá na casa, e foi um tempo maravilhoso que nós passamos juntos lá, porque eles precisavam ser pastoreados. Estão comigo? Então os missionários, eles estão no campo e eles estão fazendo uma obra difícil. Imagine você ir para o Japão. Eles disseram lá que, se eu não me engano, pode ser que eu esteja errado, é 30 anos para você aprender a língua japonesa. Pensa aí. Aí você está dentro de um país desse. Tem que ter muita coragem, irmão. Se você não vai, abençoe quem está indo. Faça alguma coisa por essas pessoas que estão lá, porque você não sabe o que eles estão passando lá, não. Eu estou falando de Jussier porque eu fui lá, mas tem outros missionários em outros países, em outros lugares,
que eles precisam da sua manutenção para estar lá cumprindo a sua parte. Porque, por exemplo, se você chega em alguns países, você não pode trabalhar logo de cara. Precisa de uma manutenção para poder pregar o Evangelho e a coisa começar a acontecer. Nós começamos uma igreja, digo nós, o Ministério Verbo da Vida, e Tiago de Amaury, Tiago Garcia ligou, aí disse: rapaz, eu estou levantando algumas pessoas, algumas igrejas que possa dar um valor X durante, acho que era um ano, não foi, cara? Um ano. Você pode estar junto conosco nessa abertura da igreja lá de Estados Unidos? Estou dentro. E nós passamos um ano, além da oferta missionária que a gente já manda para o ministério, abençoando esse trabalho e ao mesmo tempo abençoando Jussier lá, que eu tive lá. Durante um tempo nós fizemos isso. Você entende? Tirando da igreja, às vezes nosso mesmo, para investir nos missionários. Porque a gente acredita nessa palavra. Você só investe naquilo que você acredita. Se você não acredita, você não investe. Eu acredito no reino de Deus. Acontece que eu acredito. Eu faço parte do reino de Deus. Não precisa ninguém me convencer dessas coisas, porque eu sei que é bíblico, que é normal, que eu vou realmente fazer o melhor investimento da minha vida quando eu estou fazendo as coisas para o reino. Vocês estão comigo, gente? Glória a Deus. Então, um dos versículos mais conhecidos, agora eu botei um relógio ali atrás bem grande para não passar da hora. Então, se vocês olharem para trás, vão ver, está bem ali olhando para mim. Não vou passar mais da hora, não. Mas se passar, não aguinha. O 8, Atos 8. Então, aqui no capítulo, versículo 6, então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus o seguinte: será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Quando Jesus estava ainda em carne, respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então aqui ele explica qual é a missão da igreja. Jesus explicou a sua missão, e agora ele fala a missão da igreja geral, todo mundo: Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Há algumas pessoas que não vão passar de Jerusalém, porque não tem um chamado para ir lá fora, mas vai evangelizar o seu bairro, as pessoas que estão ao seu alcance no trabalho, em vários lugares, onde você passar. Já tem outros que são mais ousados, que vão para outras cidades, e tem outros que vai rompendo e vai para os confins da terra. Eu já fui nos confins da terra, né? Já para os confins da terra, do outro lado do mundo. Então já cumpri a missão. É ou não é? Quem está no Japão está aqui debaixo dos pés, viu? Na verdade, o sol já nasceu no Japão. É chamada a terra do sol nascente, porque nasce primeiro lá do que aqui. É um dia a mais lá. É um dia adiantado, na verdade, lá no Japão. Então, o nosso amanhã já está sendo hoje lá no Japão. Vocês estão aqui? Então ele diz: mas recebereis poder. Na época, quando a gente estava lá em Campina Grande, a maioria das igrejas, elas não eram muito, não tinham domínio ou conhecimento, melhor dizendo, com relação ao batismo do Espírito Santo. E eu via, porque eu era conselheiro. Aqui na igreja tem um grupo de conselheiros, eles chamam conselheiros, aquelas pessoas que quando alguém vem para o apelo do receber Jesus ou o batismo do Espírito Santo, essas pessoas vão juntos, entende? Então eu ficava nesse grupo de conselheiros quando alguém se levantava, achava muito bom, e lá levantava de 10, 12, porque o pessoal vinha só para receber o batismo do Espírito Santo. Vai lá que lá tu recebe. Aí vinha das igrejas, tudo quanto era igreja, vinha para a igreja, ficava uma fila, 10, 12 pessoas. Aí ia lá para fora, porque não tinha uma sala na época, aí ia para o estacionamento,
colocava aquele grupo de gente lá, foi muitas vezes que era também dos conselheiros, e a gente começava a ministrar o povo lá, e daqui a pouco a unção vinha. Limas, eu não sei realmente o que está acontecendo, mas eu te amo assim mesmo. Isso. Aí, o que acontece ao vivo, né? Então, quando a gente começava a falar, o Espírito Santo, às vezes eu nem colocava as mãos sobre pessoas, já começava a falar em línguas. Eu olhava assim, que coisa linda, daqui a pouco, e outros a gente tem que impor as mãos, e era muita gente sendo batizada no Espírito Santo. Aquilo foi uma escola para mim, foi maravilhoso, porque eu aprendi a me mover na unção, impondo as mãos sobre aqueles rapazes, e falando sobre novo nascimento, para as pessoas que nasceram de novo. Quer receber Jesus, aí vinha na frente, a gente levava aquelas pessoas a receber Jesus e ensinar para elas o que era o novo nascimento de uma forma prática, rápida, no máximo 15 minutos, porque as famílias estavam todas esperando o povo sair, então não poderia demorar muito aquele período, então assim acontecia. Então o batismo no Espírito Santo, para alguns na época, eu lembro, era como uma coisa de status. Eu sou batizado no Espírito Santo. Ele chegava dizendo assim, eu sou batizado, e não é para isso, não é um status o batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo é para que você seja uma testemunha. Vou ler de novo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Essa palavra testemunha aqui é a mesma palavra usada para a Arca da Aliança no Velho Testamento, onde Deus estava lá naquela arca e o povo testemunhava da glória de Deus naquele lugar. Então hoje a Arca da Aliança somos nós, e as pessoas têm que ver em nós a grandeza e o poder de Deus fluindo a partir da minha e da sua vida. Nós somos essas testemunhas dos últimos dias. E o batismo do Espírito Santo, que é um revestimento ou algo que vem, uma força a mais, é para que eu saia destemidamente pregando o Evangelho, impondo as mãos sobre os enfermos, eles sendo curados. No mínimo essas coisas devem acontecer, porque pregar o Evangelho, você pode pregar para 1, para 10 ou para 1 milhão. Jesus disse, qual é o pastor que tem 99 ovelhas, não deixa as 99 lá, que já está cuidado para ir buscar uma que está perdida. Então uma vida vale tanto quanto as 99 para Deus. Então não pense, só porque você está ganhando uma vida, e vê Billy Graham, por exemplo, que ele fez um evangelismo que ganhou milhares de pessoas, o seu galardão vai ser menor do que o dele. Esse é o maior erro. Jesus explicou como funciona o reino de Deus. Ele pegou uma pessoa, deu 1 talento, pegou outra, deu 2, pegou outra, deu 5. Aquele talento representa dinheiro, e representa qualquer coisa que você for fazer para, de uma forma multiplicativa, você fazer aquilo acontecer, crescer, nunca ficar do mesmo jeito. O que tinha 1 talento, ele pegou e enterrou o talento. O que tinha 2, ele ganhou mais 2. O que tinha 5, ele ganhou mais 5. Então o que tinha 2 passou para 4, o que tinha 5 passou para 10, e o que tinha 1 não passou do 1, ele enterrou. O que é que Deus fez com aquele que enterrou? Cadê meu dinheiro que eu te entreguei? Senhor, sabendo que tu és um homem muito exigente, uma pessoa muito rigorosa nas suas coisas, eu enterrei para não perder. Ele disse, servo mau e negligente, eu confiei para você 1 talento e você não fez o que eu te disse para fazer, que era multiplicar. Porque você não deu para os bancos, para eles correr pelo menos juros? Vocês estão aqui? Ele disse, esse servo foi para as trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Já os outros que granjearam 2 e mais 2, o que ganhou 2 talentos, ele disse assim, servo bom e fiel, entra no gozo do meu Senhor. Ganhou 2. Aí chegou o que ganhou 5, provavelmente ele perguntou, bem, se ele disse para esse servo que ganhou 2, servo bom e fiel, entra no gozo do meu Senhor, imagina eu que ganhei 5. Ele olhou para o outro e disse assim, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, do mesmo jeito. Então, o que tinha 2, ele chamou de pouco, e o que tinha 5, ele chamou de pouco também. E a mesma coisa ele disse para os 2,
Ou seja, cada um recebeu de acordo com a sua competência ou a sua capacidade de desenvolvimento. Quem tinha um, era apenas com um que ele tinha que se importar e fazer aquilo. O que ganhou 2, era apenas com 2 que ele tinha que se importar e fazer aquilo. O que ganhou 5 tinha uma capacidade maior, ele tinha que pegar aqueles 5 e fazer aquilo. Ele não precisava estar preocupado que tinha um rapaz, olha só, aquele que tem ali uma multidão tem que ser igual a ele. Não, você tem que ser igual àquilo que foi confiado às suas mãos. Amém. Você entende isso? O pior de todos é aquele que não faz nada. E hoje há um despertamento nesse lugar. Amém, irmãos? Quantas vidas você está ganhando para Jesus? Você pode aproveitar cada oportunidade da sua vida para ganhar pessoas para Cristo. Romanos capítulo 10, olha só, eu gosto muito dessa passagem. Inclusive tem um louvor, não sei se o pessoal sabe tocar, mas é aquele acende uma luz, que diz assim, eu vou dizer mais ou menos para vocês, provavelmente eles não sabem. Acenda uma luz e deixe-a brilhar, é a luz de Jesus que brilha em todo lugar, nada pode esconder, não te pode escalar, diante da necessidade, acenda uma luz na escuridão. Aí tem a outra parte que eu quero lembrar. Como, pois, ouvirão aquele... É mais ou menos essa parte aqui que eu vou ler para vocês. Romanos 10, por isso que eu estou lendo. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão em quem não creram? Ou seja, como é que a pessoa vai chamar Jesus para ser o Senhor da sua vida, se eu não estou ensinando, se eu não estou pregando? E como crerão naquele em que nada ouviram? Então como a pessoa vai crer em algo que ele não viu? Sabe que tem lugares ainda de pessoas que nunca ouviu falar nem de Jesus, sabe nem quem é Jesus, aqui em Pernambuco. Sabe disso? Então alguém tem que falar. E como ouvirão se não há quem pregue? A pergunta é, quem vai pregar essa palavra? Quem é que vai pregar essa palavra? Quem é que vai levar esse evangelho? Quem é que vai fazer a sua parte no reino de Deus, ensinando a palavra e levando as pessoas para Cristo? Quem vai fazer isso? Sabe, o ID quer dizer por onde você estiver indo, ou seja, aonde você passar. Às vezes Nélia sabe disso. Quando a gente estava fazendo a feira, enquanto aquele caixa estava passando, eu estava evangelizando aquela pessoa ali, e muitas delas receberam Jesus durante aquela feira, passando ali. Pouco tempo, não dá nem 15 minutos para passar aquilo, dá nada, mas a pessoa estava lá confessando Jesus. E eu chegava para ela dizendo, eu sempre elogiava, você hoje está tão bonita aí. Ela ficava toda, você é mais bonita com Jesus. Deixa eu falar para você uma coisa, isso nela é lá. Aí começava a evangelizar aquela pessoa, daqui a pouco aquela pessoa recebia Jesus. Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes acontece onde eu passo? Quando eu estava trabalhando, onde eu passava, entrava em lugares, e quando me davam uma oportunidade, eu estava lá ensinando a palavra. Até no meio da rua, eu já cheguei uma vez, tinha um homem com epilepsia deitado no chão. Eu estava trabalhando com a pasta na mão, e o homem com epilepsia, eu ia ficar olhando, o povo lá tudo olhando, sem saber o que fazer, sem força. Eu fui lá no meio, pedi licença para o pessoal abrir lá, entrei, fiquei de cócoras, coloquei a mão na cabeça daquele homem, os olhos dele virados para cima, ordenei que aquele espírito de epilepsia saísse do corpo dele, e naquela mesma hora aquele homem foi curado lá no chão. E eu falei aquilo um pouco acanhado naquela época, eu não sei se vocês conhecem essa palavra acanhado, é um pouco tímido, para quem está ouvindo aí lá no outro país, é tímido. Então um pouco tímido eu fiz aquilo, e depois uma pessoa, eu disse para o pessoal, esse homem acabou de ser curado, ele estava lá no chão ainda. Aí uma pessoa que estava lá nesse grupo, que estava lá reunido lá,
olhando para aquele homem, deixa eu ajudar a levantar. Ele disse, ninguém toca nele, eu disse. Ninguém toca nele. Eu olhei para o homem e disse, levante-se. Rapaz, aquele homem deu um pulo e caiu em pé assim, tum. Eu disse para ele, Jesus acabou de te curar, procure uma igreja. Eu era tão verde naquela época, eu não sabia nem dizer mais nada para aquele homem. Fui-me embora com vergonha, nem olhei nem para trás, mas ele estava curado. Estão aqui? O que é que nós estamos fazendo hoje? Estamos esperando o que para fazer a obra? Esperando uma formatura no Rema? É ótimo fazer o Rema, entre no Rema, vai te ajudar muito. Você pode começar a fazer agora. Você pode evangelizar e fazer alguma coisa agora. Estão comigo, gente? Há um despertar do Espírito para evangelismo nesses últimos dias, um despertar para missões. Quantas pessoas estão no mundo que talvez esteja só ali esperando, talvez tenha um povo e um lugar nesse planeta que está esperando você ir lá. Ou você que está ouvindo aí pela internet ao vivo. Talvez exista lugar, até onde você está mesmo, pessoas estão ao seu lado, esperando que você abra a sua boca, mas dentro de casa isso não vai acontecer. Você precisa proclamar essa verdade, falar com alguém. É assim que acontece. Você chega falando com alguém, conhece uma pessoa, que conhece outra pessoa, daqui a pouco você tem um grupo de pessoas, depois você de repente pode ter um grupo maior, até abrir uma igreja em algum lugar. Estão aqui? É assim que começa. Oh, aleluia! Como invocarão aquele que não creram? E como crerão se não nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Diga, acabou isso, eu vou pregar, diga isso. Quem vai? Quem vai? Meu Deus, só tem umas 4 mãos, vou puxar. Quem vai? Irmãos, nós não temos escolha não. Ministério de reconciliação é para todo mundo. Talvez você não vai para as nações, mas você vai na sua vizinha, você vai lá no seu parente, você vai na pessoa que está mais perto de você, você vai no ônibus, você vai em algum lugar e prega essa palavra. Acaba com essa timidez. Não existe timidez, simplesmente vai lá e começa. Sabe, quando você começar, vai vir aquela ousadia, você vai falar coisa que você nunca nem pensou que podia. Agora imagina, escuta aqui, imagina quando aquela pessoa te encontrar contigo lá no céu. Ela vai dizer, meu Deus, eu não sei como te agradecer. Porque isso não paga com dinheiro, irmão. Você pode dar uma casa, a melhor, um prédio, vai ficar aí. Mas quando você ganha uma vida, rapaz, aleluia. Esse é o único trabalho que Jesus garante que o salário recebe na hora. Vou te mostrar isso, se der tempo, né? Ele diz, e como pregarão se não forem enviados? Versículo 15. E como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, as boas novas de Jesus. Amém? Quão formosos. Então os pés do enviado de Deus, e Jesus nos enviou. Ele disse, do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu envio a vós, eu envio vocês, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O único fruto que pode permanecer, irmãos, é uma vida que é ganha para Cristo. O fruto do amor, porque você ama tanto. Jesus amou, Deus amou o mundo. Para Ele vir, Ele teve que amar primeiro, e o amor de Deus é incondicional. Compreenda isso, o amor de Deus é incondicional, mas Ele sempre vai querer algo em troca. Porque alguém disse assim, o amor de Deus não quer nada em troca. Que conversa é essa que o amor de Deus não quer nada em troca? Onde é que você viu isso? A Bíblia diz que Deus amou o mundo em tal maneira que deu o seu Filho unigênito para, isso quer dizer, tem um propósito. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o amor, quando faz uma ação, ele quer uma colheita depois. Então, Jesus, ele veio com amor e recebeu uma colheita de pessoas. O amor, ele não se incomoda se você não quiser. Ele vai continuar amando, independente. Se você aceita ou não, ele vai continuar amando. É diferente. Estão comigo? Do que não querer uma colheita. O amor, ele deseja uma colheita. Quando você faz alguma coisa, você quer uma recíproca.
Você quer algo em troca. Se alguém não fizer, você continua amando, porque o amor de Deus ele é incondicional. Mas Ele aceita uma colheita. Ele quer uma colheita. Ele deseja uma colheita. Ele precisa de uma colheita. Deus precisou de uma colheita quando Ele semeou Jesus nessa terra. Ele tem, olha aqui a colheita. Olha para você aí. Está aí a prova do amor. Essa é a prova do amor, essa é a colheita do amor, são vidas. E nós estamos aqui para ir e colher vidas, ministrando o amor de Deus por onde você passar. Estão comigo? Amém. Aleluia. Quão formosos são os pés. Olha para os seus pés. Esses são os seus pés, que tem que ser formosos para anunciar as boas novas do Evangelho por onde você passar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Há duas vontades de Deus. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 até o 6. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Diga, Deus deseja. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Esse é o primeiro desejo. E o segundo, e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então são duas vontades de Deus. A primeira é que alguém seja salvo, e a segunda é que aquela pessoa seja discipulado. Ele precisa compreender tudo o que ele recebeu naquele momento, quem ele é em Cristo, o que ele pode fazer em Cristo. Estão comigo? Por que ele foi chamado? Quais são os seus direitos em Jesus? A sua autoridade em Jesus. Ele precisa saber, senão ele vai sofrer. Então ele precisa ser discipulado. Alguém que ganha um pai. E nós não precisamos aqui, irmãos, ter apenas pessoas. Nós queremos ter pessoas que você possa olhar para ele como uma mãe, como um pai. Quando a gente gera um filho, você não diz assim, te vira. Você está lá para cuidar daquela pessoa. Então se você ganha alguém para Jesus, aquilo é seu filho agora. Você tem que cuidar daquela pessoa até que ela fique grande. Porque eu já vi tanto isso aqui na igreja e em muitos lugares. Uma cruzada, quantas pessoas se salvaram? 100 e não sei quantas pessoas, 1000 pessoas. Cadê esse povo? Aí olha para a igreja, não estou vendo ninguém. Adiantou de que esse trabalheira toda? Tem que haver pessoas para cuidar. Tem que haver um sentimento de paternidade na vida das pessoas. Paulo chamava Timóteo de filho. Meu filho Timóteo, quem eu gerei. Então Paulo, ele tinha cuidado no filho dele, mandava carta para ele. Estão comigo? Então nós precisamos cuidar das pessoas que nós ganhamos para Cristo. Quando ele estiver grande, andando com as próprias pernas, aí você vai atrás de outro, que ele vai ser pai de outros. Mas sempre aquela pessoa vai estar agradecida, e muito mais quando chegar no céu. Irmão, eu quero que você pense de novo. Imagina aí, você chegar lá e pessoas que você nem sabe, já ganhou e já até esqueceu, e aquela pessoa vindo de lá, ei, muito obrigado, você falou a palavra, você pregou, você escreveu um livro, você fez isso, você fez aquilo me alcançou através da sua vida, e você olhar, meu Deus, nem sabia que tinha se espalhado tanto o meu ministério. Você entende? Ao passo que uns vai estar só olhando para seu umbigo, olhando só o que você está fazendo, você no máximo conseguiu, talvez você ganhar a família. Então eu quero que você saia do raio da sua família hoje. Amém. Você tem que ir muito mais longe. Amém. Estão comigo? Aleluia. Porquanto há um só Deus e mediador de Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual assim mesmo se deu em resgate por todos. Diga, por todos. Por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Aí eu sempre gosto de dizer que o tempo oportuno é hoje, que Paulo disse isso, 2 Coríntios 6, ele fala que o tempo oportuno é agora, para pregar o Evangelho. 2 Coríntios 6, versículo 1, olha o que diz: e nós, na qualidade de cooperadores com Deus, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque ele diz, aí ele cita algo que está nos Salmos, na verdade Isaías 49:8 fala sobre isso. Diz o seguinte:
Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. O dia da salvação não é amanhã, é agora, é já, é hoje. É quando você sair desse lugar, porque aqui tem gente salvo, mas lá fora está aqueles precisando da sua palavra, daquilo que está no seu coração. Estão comigo? Aleluia. Então temos um ministério, e ministério é trabalho, amém, irmãos? Olha só, 2 Coríntios capítulo 5, que é o ministério de reconciliação. Quero ler isso para você, que é muito importante, que abrange todos nós hoje aqui. E irmãos, eu digo para vocês, isso é um grande privilégio. Diga, é um grande privilégio. Oh, aleluia. Ele diz o seguinte: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo falando, ele vem no contexto aqui. E por isso, é por isso que também nós esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então assim, esse corpo foi nos dado para um propósito. Só tem sentido, seu corpo está bem, se você estiver com um propósito. Estão comigo? Tem que existir um propósito para você viver. E um dos propósitos maiores é o reino de Deus. É você ganhar vidas para Cristo. Porque tem muita gente que vai embora antes de tempo, porque eles param de frutificar. A Bíblia diz que o ramo que não frutifica, Deus poda ou corta. Mas o que frutifica, Ele poda, na verdade, Ele corta o que não frutifica e poda o que está frutificando. Por que poda? Porque quando você poda uma planta, ela vai dar mais fruto. Eu vi isso acontecendo com a planta na minha casa, quando eu morava numa casa. Eu podei e com o tempo ela encheu de fruto. Eu fiquei maravilhado porque eu lembrei dessa passagem. Então Jesus faz isso. E o que é essa poda? Essa poda é exatamente em coisas da nossa vida que está interrompendo o seu chamado. Porque às vezes a gente está cheio de convicção, mas um monte de convicção errada não adianta de nada. Aí tem que podar as convicções erradas, para que nasça a convicção de Deus naquele lugar, e você realmente deixe de ser um insatisfeito, para começar a ser alguém que vai fazer a vontade de Deus por todos os campos. Porque Deus não chamou os insatisfeitos, Ele chamou pessoas para estarem fazendo o seu reino prosperar aqui na terra. Enquanto você está aí nesse lugar da sua insatisfação, o reino de Deus está em uma velocidade incrível acontecendo, mesmo que você não veja, está acontecendo. E eu preciso entrar nessa velocidade junto com Deus para cumprir o meu chamado, porque a unção não se senta, a unção não dorme, a unção está todo o tempo disponível, o poder de Deus está todo o tempo disponível para que seja feita a vontade de Deus em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar. Aleluia. Então ele continua dizendo: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos a todos os homens, e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também na vossa consciência nos conheça. Não recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos ensejo de vos gloriar na vossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Aí ele vai falando, versículo 14: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Estão comigo? Amém. Morto tem vontade? Não. Morto não tem vontade, não. Você ressuscitou no dia que você nasceu de novo. Amém. Você acordou em Cristo. Você nasceu de novo em Cristo. Estão comigo? Amém. Aquele velho homem morreu, que era cheio de vontade, cheio de bico. Qualquer coisa estava com raiva. Qualquer coisa já quer morder o outro que está lá do outro lado. Você não é mais assim. Você nasceu de novo. O amor de Deus foi derramado no seu coração. E nós precisamos andar nesse amor diuturnamente. Estão comigo? E Ele morreu por todos, para que os que vivem
Não viva mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morresse e ressuscitou. Você ouviu isso? Você não tem que viver mais para você não, você tem que viver para Ele. E sabe, a melhor coisa que você tem que fazer é viver para Ele. Quando você vive para Ele, Ele vive também para você. E olha, Jesus vivendo para você, você não vai ter nenhum obstáculo para nada na sua vida. Tudo é possível ao que crê. Tudo que você precisa está nele. Você vai ter a melhor qualidade de vida do planeta. Estão comigo? Aí ele começa a falar sobre o Ministério de Reconciliação. Assim que daqui por diante, versículo 16: a ninguém conhecemos segundo a natureza carnal. Se antes conhecemos a Cristo dessa forma, agora não conhecemos desse modo. Assim, se alguém está em Cristo, a nova criatura, as coisas velhas já e agora se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Diga: eu recebi o ministério de reconciliar o mundo com Deus. Eu quero duas pessoas aqui, vamos fazer uma outra peça. Essa é a principal da noite. Duas pessoas. Vem cá, aqui em cima. Então, com todo respeito, Breno vai ser o Jesus, eu vou ser eu mesmo, e nós, a pessoa que está precisando. E nós está acabado, está no chão. Eu vou chegar até Noilson e começar a falar com ele de Jesus. Jesus te ama, Ele tem um plano na tua vida. E você precisa entender que Ele vai com certeza ajustar tudo aquilo que você precisa no seu coração. E apenas um ato que você fizer, tudo vai mudar na sua vida. Se você permitir, eu posso te dar esse plano. Você pode ficar de pé um pouco. Aí eu começo a dar o plano de salvação para ele, e ele recebe Jesus, eu pego na mão dele, e aqui eu estou sendo a extensão dele com Jesus. Então eu pego o Noilson e levo e entrego ele a Jesus. Fiz a minha parte. Estão comigo? Então essa é a reconciliação. Eu estou trazendo o pecador e entregando para Jesus. Depois, fica aqui os dois. Aí agora, Breno é o pastor e eu sou o cara que ganhei. Eu estou aqui, nós os caras, que coisa boa, rapaz. Estou agora de Jesus. Laura vai me dar R$100 aí, não, brincadeira. Aí, Noilson, está aqui o pastor. Esse é o pastor da igreja. Você agora vai estar te pastoreando, vai estar te levando para algum lugar. Eu vou estar contigo, te encorajando, toda hora que precisar, mas agora você tem um pastor. Você entende? Então é mais ou menos assim que funciona. Eu fiz a conexão dele com a igreja, que é outro passo importante. Obrigado. Amém? Aleluia. Diga: Deus é bom. Esse trabalho tem pagamento imediato. Amém? É uma prova, esse trabalho é uma prova de obediência, é uma prova de amor pelas vidas, é uma prova de que se tem visão de reino, é uma prova de um futuro de grandes recompensas e alegrias com Deus e os salvos. Esse trabalho do evangelismo, esse trabalho de você estar reconciliando o pecador com Deus. Ele diz: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões ou delitos, e nos confiou a palavra da reconciliação. Fala para o seu vizinho, diga: ele confiou a você a palavra de reconciliar o mundo com Jesus. Essa palavra é a mesma palavra usada quando a pessoa se divorcia e depois ele se reconcilia, ou alguém que brigou, ele está brigado, aí alguém vem e faz a conciliação. Então nós somos aqueles para pegar essa pessoa que está lá com raiva de alguma coisa, às vezes com Deus, e traz ele de volta, e concilia ele com o Senhor. Esse é o meu papel e o seu papel. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus, pela minha vida, exortasse o mundo. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, Deus, através da minha vida, o meu papel de embaixador, sabe? Aqui tem vários embaixadores. Você não precisa de uma nomeação, nem de uma aprovação no Congresso para ser embaixador, porque Ele já te nomeou, você já é o embaixador. Você está aqui em nome de Cristo.
como embaixador, não é do Brasil não, nem dos Estados Unidos. Rapaz, é embaixador do céu. Você está aqui nessa embaixada para fazer a vontade de Deus nesses últimos dias. Estão comigo? E para finalizar, só esse versículo que eu dei para vocês, João 4:34. E a gente vai fechar agora. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Alguém perguntou a Jesus sobre a comida dele, e ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então olha como Jesus era focado no ministério dele. Então essa é a minha comida, é realizar a vontade de Deus, é fazer o que Deus mandou fazer. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Ele falando com o pessoal lá que conhecia dessa história de olhar para o tempo. Ele disse: eu porém vos digo, olha para o céu, olha para os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro, desde já, o ceifeiro recebe desde já a recompensa. O ceifeiro, esse é o único trabalho com Deus que você recebe na hora o pagamento. Ele disse: o ceifeiro desde já recebe a recompensa, entesoura o seu fruto para a vida eterna. Então essa recompensa de ganhar a vida vai entesourar para a vida eterna. É na hora que você está ganhando, irmão. Você não tem ideia do que é uma pessoa e sair e deixar de ir para o inferno e para o céu, não. Você não tem ideia do que é uma pessoa estar lá no céu e encontrar você. Você tem que pensar nisso. Rapaz, você me ganhou, onde é que eu estou por causa de você? Meu Deus, você não tem ideia não. Eu queria que isso entrasse na sua mente hoje. Pensa aí, você não está dando um emprego para uma pessoa não, você está dando a salvação para ele. É muito maior do que isso. Oh, aleluia. Presta atenção, irmãos. Vamos acordar nessa noite. Desde já, oh aleluia, o ceifeiro recebe a recompensa e tesoura esse fruto para a vida eterna, de sorte que se alegra tanto que semeou, como se alegra também o ceifeiro. Porque teve alguém que passou e semeou e a pessoa não recebeu Jesus ainda, mas aquela semente está lá. Aí você passa, aquela semente já germinou e você vai só colher. Aí ele diz aqui: pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu enviei vocês para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entraste no trabalho deles. Amém? Então ele está falando que nós vamos agora, porque tem muita gente, já ouviu muita palavra, está por aí espalhada, está pressando só alguém chegar e dar o plano de salvação, e aquela pessoa vai receber. Quando ele diz que a ceifa está branca, quando ficava branca, o trigo fica branco, é a hora de colher. Você precisa ver os cimos que passam sobre o trigo, aqueles carrão, aqueles trator enorme, colhendo aquele trigo. Se passar do ponto, perde. Então eles estão brancos, não deixa passar do ponto não. Chegou a hora de você fazer a sua parte, ganhar vidas. Peça a Jesus: Senhor, abre os meus olhos, me mostra alguém cada dia. Imagine se você ganhar uma pessoa por dia, dá 30 pessoas por mês. E olha, nós estamos aqui para te apoiar, para ajudar, para que as pessoas se firmem na igreja, porque ganhar e ficar lá na rua não vai adiantar. Ela tem que entrar no programa de crescimento espiritual, que é o discipulado. E nós temos também outra coisa, que é o GCC nas casas. Pode entrar e ficar lá na casa, recebendo a palavra semanalmente e vindo para a igreja. Você entende? Então existem formas de você manter a pessoa no corpo de Cristo, na igreja local. Estão comigo? Então eu creio, irmãos, que existe uma graça, existe uma unção, existe um tempo, existe a hora de nós começarmos a fazer alguma coisa. Não é pela força, não é pela violência, mas é pelo Espírito. Paulo disse que em determinados momentos do ministério dele, ele disse que todo mundo abandonou ele, porque Deus não vai pegar você no seu pescoço e dizer: vai evangelizar. Não vai. Você tem que se conscientizar.
Você tem que ir. Você tem que fazer espontaneamente isso. Entender que é a melhor coisa que você deve fazer. Compaixão. Só você se lembra. Alguém te evangelizou, não foi? Alguém foi até você. Por que eu não devo fazer isso com outras pessoas? Graças a Deus eu já perdi a conta de tanta gente que eu já ganhei para Jesus. E quero ganhar mais. Eu estou com fome maior ainda. Eu tenho fome e sede de ganhar gente para Jesus. Seja meu imitador como eu estou sendo de Cristo. Vamos ganhar vidas para Cristo. Estão comigo? Pai, eu te agradeço, tanto pelas pessoas que estão vendo esse vídeo, como as pessoas que estão aqui. O Senhor trouxe no nosso coração hoje uma instrução para irmos propagar o teu reino e semear a tua palavra no coração de pessoas que jamais vimos, mas que elas estarão, Senhor, passando no nosso caminho, e nós vamos perceber, Senhor, no nosso coração, e começar a falar com aquela pessoa, e cremos, Pai, que dezenas, centenas, milhares, milhões, bilhões de pessoas serão salvas nesses últimos dias, e cremos em participar dessa último avivamento que o Senhor está trazendo sobre a terra. E eu oro para um despertamento na vida de todos esses que estão ouvindo pela internet, todas as pessoas que estão aqui na igreja, um despertar acompanhado com sinais, prodígios e milagres. Obrigado, Senhor, pelos sinais, prodígios e milagres acompanhando pessoas que vão estar lá, Senhor, sofrendo com a doença, sofrendo com a enfermidade, e Senhor, a igreja chegando e intervindo, livrando aquela pessoa da prisão de Satanás, porque a enfermidade é uma prisão de Satanás, assim como a falta de Jesus é uma prisão de Satanás. Nós vamos lá os libertar e resgatá-lo das trevas para a tua maravilhosa luz, do poder de Satanás para Deus, para que eles recebam, Senhor, a recompensa com todos os santos da herança que foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Oh Senhor, eu te louvo em nome de Jesus para a igreja levantada nessa noite, levantada para ir, levantada para fazer a tua vontade, levantada para fazer aquilo que o Senhor tem colocado nos seus corações. Eu creio um novo tempo desse dia em diante. Repreendo todo demônio, todo espírito de atrapalho, todo demônio e espírito de desistência que trouxe desânimo no coração das pessoas. Obrigado pelo fogo do Senhor, o fogo do Senhor, o fogo do evangelismo, o fogo, Senhor, o fogo de ganhar vidas para Cristo, o fogo do ministério de reconciliação queimando. Quão formosos são os pés dos que anunciam as minhas boas novas, diz o Senhor. Oh, aleluia. Comece a ver o campo agora. Comece a ver o campo. Comece a ver. E comece a ver você estendendo a mão e pegando aquelas pessoas e tirando dos mais difíceis lugares. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esses últimos dias. Queima no coração, Senhor. Queima no coração nessa noite. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. Vocês